Fala, turma! Continuando os estudos da série Iniciando os Estudos Regimento Geral da Unesp, estamos na seção segunda, que fala da pós-graduação. Artigo 84 fala que esses programas de pós-graduação da Unesp devem ser organizados sob a forma de cursos avançados em área de concentração e de domínio conexo, visando a obtenção dos graus acadêmicos de mestre e ou doutor. Legal. Área de concentração, domínio conexo, e você vê nos parágrafos 1º e 2º cada uma das definições. Então é importante saber a área de concentração, é isso daqui. Domínio conexo é o que vem a seguir aqui, agora na cor azul. Por quê? A banca pode colocar numa alternativa, e estará errada, claro. A área de concentração é constituída por disciplinas que complementam os conhecimentos da área de concentração. Claro que ela suprimiria, retiraria isso aqui, mas você tem que saber, domínio conexo é essa a definição. Área de concentração não é constituído por disciplinas que complementam. Domínio conexo não é aquilo que se entende pelo conjunto de disciplinas diretamente ligadas a um campo específico do conhecimento. Tá bom? Cuidado com isso. É bem comum, banca de concurso, alterar uma palavra de lugar e aí deixa tudo errado também. Como você pode ver aqui, ó, os candidatos aos graus de doutor e de mestre, além de cumprir as exigências de aproveitamento e frequência, aproveitamento, nota, frequência, faltou, esteve presente, deverão apresentar, respectivamente, tese de doutorado e dissertação de mestrado. Então, precisa saber disso. Vai que numa alternativa esteja lá, dissertação de doutorado e tese de mestrado. Aí você sabe que a alternativa está errada, tá ok? E olha a importância do que falei em vários vídeos, ou trabalho equivalente a uma tese de doutorado, ou um trabalho equivalente a uma dissertação de mestrado, mas a critério da CCPG, Câmara Central de Pós-Graduação. Importante saber que essa sigla, inclusive essa Câmara, é citada apenas uma vez aqui no regimento. Então, falou de CCPG, é ela, ou cabe a ela, o critério de um trabalho equivalente a uma tese de doutorado ou uma dissertação de mestrado. Veja também no artigo 85 falando do Conselho Federal de Educação, que em outros vídeos falei para vocês que é o Conselho Nacional de Educação. Mas o que aqui você vê não foi cobrado ainda em prova. Pode ser que seja cobrado na sua prova. Então faça a leitura, você consegue assimilar isso. Agora, o que eu quero chamar a atenção nesses vídeos da série, Iniciando os Estudos do Regimento Geral da Unesp. Aquilo que já caiu em concurso e aquilo que pode ter muita chance de cair. Por exemplo, também, em uma alternativa pode estar escrito lá, a obtenção do título de mestre é um pré-requisito para se obter o título de doutor. Porque talvez o senso comum entenda, opa, primeiramente a pessoa faz a graduação, depois ela faz o mestrado, depois do mestrado ela faz o doutorado. Então ela subentende, erroneamente, que para ter ou poder obter o título de doutor, ela precisaria como requisito ter o título de mestre. E não, é isso que declara e ensina o parágrafo 4º deste artigo 84. Então estude área de concentração, o que é, domínio conexo, o que é, para a banca não derrubar você, e não vai derrubar, ao tentar substituir uma palavra ou expressão por outra. Obtenção de título de mestre não é pré-requisito para obtenção do título de doutor. Parágrafo 3º, você faz uma leitura, artigo 85, importante, 86, 88 e 89, porque você vê o CEP. Veja, poderão ser aceitas, e isso aqui é bem importante, já caiu em prova anterior, poderão ser aceitas nos cursos de pós-graduação da Unesp aquelas disciplinas cursadas fora da Unesp, mas a critério do CEP, desde que não ultrapassem 1/3 do total de créditos exigidos pelo curso de pós-graduação da Unesp. Entendeu? Existe uma condicional. Eu falei desde que, não falei uma vez que, porque eu entendo com bastante humildade que uma vez que
não é a conjunção melhor ou adequada para a redação do que aqui está escrito. Existe uma condição. Se não ultrapassar 1/3 do total de créditos exigidos pelo curso de pós-graduação da Unesp, e a critério do CEP, aí sim poderão ser aceitas aquelas disciplinas cursadas fora da Unesp nos cursos de pós da Unesp. Entendeu? É a critério do CEP, não é a critério do CO, nem da congregação, nem de ninguém mais. Está aqui escrito. E a importância do CEP você vê aqui também. Quando falamos e estudamos pós-graduação na Unesp, é o CEP quem vai fixar em regulamento geral as exigências da pós-graduação na Unesp. E nenhum curso de pós-graduação na Unesp poderá funcionar na Universidade Estadual Paulista sem que tenha sido aprovado pelo CEP e também autorizado por ato do reitor. Olha que redação legal para aquele tipo de questão com lacunas a serem preenchidas. Imagine assim na prova. De acordo com o Regimento Geral da Unesp, nenhum curso de pós-graduação poderá funcionar na universidade sem que tenha sido aprovado, e autorizado por ato, e aí estaria nas alternativas. Aprovado pela congregação e autorizado por ato do diretor, aprovado pelo CO e autorizado por ato do reitor, não. Veja, CEP e reitor e nessa ordem. Porque nesse tipo de questão de lacuna, campo a ser preenchido, está lá aquela palavrinha mágica importante, respectivamente, ou seja, na devida ordem. Então você tem lá no enunciado 2 campos. Falta isso aqui e falta isso daqui. Aí na alternativa A, pela congregação e do reitor. B, pelo CEP e do diretor, entendeu? Na ordem. Aí você procura a alternativa em que esteja lá, na ordem, pelo CEP e do reitor. Legal? Então veja a importância do CEP, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, quando falamos de pós-graduação. Ele vai fixar em regulamento geral as exigências da pós. Nenhum curso de pós na Unesp pode funcionar sem ter sido aprovado pelo CEP e autorizado por ato do reitor. E, a critério do CEP, mas desde que não ultrapassem 1/3 do total de créditos exigidos pelo curso de pós-graduação da Unesp, aí sim, se atender a essa condição, não ultrapassou 1/3 do total de créditos. E, a depender do juízo do critério do CEP, aí poderão ser aceitas nos cursos de pós da Unesp aquelas disciplinas que foram cursadas fora da Unesp. Legal? Guarde o número mágico 1/3 do total. Vai que, numa alternativa, diga lá, uma vez que não ultrapasse metade do total dos créditos exigidos pelo curso. É simplesmente isso que banca de concurso faz, tá ok? Tá ok? Isso aqui na seção terceira é bastante importante. Já caiu 3 ou 4 vezes em provas anteriores. Você precisa saber a definição de curso de especialização, curso de aperfeiçoamento e também de curso de extensão universitária. Mas veja que aqui, no caso do artigo 92, é bem tranquilo, né? É racional até. Cursos de extensão visam a difundir conhecimentos e técnicas na comunidade, na sociedade. É a faculdade extramuros, a universidade extramuros. Tá ok? Tá ok? Agora, cursos de especialização destinados a graduados, cursos de aperfeiçoamento destinados a graduados. Qual o cuidado? É aqui, ó. Quem é que tem por objetivo o aprofundamento em um ou mais domínios de conhecimento? Cursos de especialização. Agora, aprimorar, eu vou me aperfeiçoar. Então, cursos de aperfeiçoamento visam a atualizar ou a aprimorar conhecimentos ou técnicas de trabalho. Associe assim. Vou aprimorar, vou aperfeiçoar. Falou na alternativa que visam atualizar ou aprimorar cursos de aperfeiçoamento. Não falou de aprimorar nem atualizar, são os cursos de especialização. Tá vendo? É um tipo de estudo para você assimilar o conteúdo. Legal? A Unesp poderá instituir outras modalidades de curso para atender a necessidades específicas
Isso não foi cobrado, mas olha o que pode cair na sua prova, como já falei em vídeo específico, tratando do CEP. Veja aqui nos cards, é um vídeo bem legal, talvez extenso, mas com 6 questões, cobrando conhecimentos de competências, atribuições desse conselho tão importante na Unesp. Então, esses cursos, quais? De especialização, de aperfeiçoamento, de extensão universitária, serão regulamentados por quem? Não é pelo conselho universitário, não é pelo reitor, é pelo CEP. Então, você está vendo neste vídeo, nos 10 primeiros minutos, uma coisa diferente apenas foi a CCPG. É quando fala de trabalho equivalente, depende do critério dessa Câmara Central de Pós-Graduação. Trabalho equivalente a uma tese de doutorado, guarde, tese, doutorado, dissertação, mestrado. Depois, você vê Conselho Federal de Educação, Conselho Nacional de Educação, é a mesma coisa, você faz uma leitura, vai assimilar, tranquilo, mas olha a importância do CEP. Citou no 86, no 88, no 89 e agora de novo no 93. E calendário escolar já caiu na prova? Já caiu, inclusive na minha prova lá em novembro de 2022. O calendário escolar, né, numa unidade universitária da Unesp, na Universidade Estadual Paulista como um todo, ele deve prever o quê? Pelo menos 200 dias letivos anuais ou 100 dias semestrais, excluído o tempo destinado ao exame final. Bem legal, porque essa redação, na minha prova, estava na alternativa e a questão foi anulada, né, porque pessoas inteligentes entraram com recursos, fundamentaram o pedido de anulação da questão ou de troca de gabarito. Por quê? Porque não é destinado ao exame de segunda época, tinha alguma coisa a ver com isso. Mas o que era não importa, o importante é o que é. O que é o que está em destaque na cor azul, é assim que deve estar na alternativa. Se estiver lá, pelo menos 100 dias letivos anuais ou 50 dias semestrais. Pelo menos 300 dias letivos anuais ou 200 dias semestrais. Não. E bem legal falar aqui, ó, fala de anuais, fala de semestrais. Então você consegue entender que existem cursos com semestres letivos e existem cursos com anos letivos. Vamos fazer de conta. Faculdade de Odontologia, a pessoa diz que passa de ano. Na Faculdade de Medicina Veterinária, a pessoa diz que passa de semestre. Entendeu? Só para você entender, grosso modo. Porque muitas vezes, no Regimento Geral da Unesp e em outras legislações da Universidade Estadual Paulista, está lá, período letivo. Opa, o que é isso, Fábio? Ou é um ano letivo, ou é um semestre letivo. Tudo bem? Por isso que você vê que no calendário escolar, isso mesmo, 365 dias, ano civil, ano contábil, ano não sei o quê. Não, vamos pensar no nosso estudo. Calendário lá da faculdade tal, calendário lá do instituto tal, calendário de uma unidade universitária da Unesp. 200 dias, no mínimo, letivos anuais ou 100 dias, no mínimo, semestrais, excluído o tempo destinado ao exame final. Então, no calendário daquela faculdade que é anual, ano a ano, a pessoa vai passando de ano e vai concluindo o seu curso, precisa ter 200 dias letivos ali e exclui o tempo destinado ao exame final. E se é um curso semestral, precisa, em cada semestre, ter 100 dias de aulas, tá ok? Dias letivos, excluído o tempo destinado ao tempo final. Excluído o tempo destinado ao exame final. E é bastante importante essas palavrinhas. Vai que na alternativa esteja escrito pelo menos 200 dias letivos anuais. Todo mundo atento falou, legal, tá certo. Ou 100 dias letivos semestrais. Opa, tá legal, tá certo. Mas algumas pessoas não enxergarão, estará lá escrito, incluído o tempo destinado ao exame final. Tá errado, é excluído. São 200 dias letivos mais o tempo destinado ao exame final. Por isso que ele é excluído. Ou 100 dias letivos semestrais, excluído o tempo destinado ao exame final. Legal? Datas de início e término das épocas de matrícula, de recebimento de pedidos de trancamento de matrícula e de transferências de alunos. Galera, turma, estudo assertivo é isso. Você está no artigo 94, você está lendo de trancamento de matrícula, transferência de alunos,
mas aqui dentro do calendário escolar, porque está no regimento dizendo que o calendário deve prever, deve estar previsto. O quê? O período ou a data de início e de término, de época de matrícula, data de início e término das épocas de recebimento de pedidos de trancamento de matrícula, porque o aluno, além de atender a aquelas exigências, lembram-se, para trancar matrícula, será que pode ou não pode trancar matrícula na Unesp? Está em vídeo anterior aqui do canal, inclusive dessa série iniciando os estudos do regimento geral. Veja nos cards, vou deixar o vídeo em que falamos tudo sobre matrícula, trancamento de matrícula, ok? Cancelamento de matrícula, suspensão de matrícula. Você já sabe as diferenças. Então, você também agora entende que existe um período em que o aluno pode pedir o trancamento. A partir de determinado dia, aquele direito, mesmo se a pessoa cumprisse as exigências ou se ela respeitasse os requisitos para poder pedir o trancamento, se passou a data, já não pode pedir de jeito nenhum. É isso que está declarado aqui no calendário, dentro do Regimento Geral da Unesp. Dias de suspensão das atividades escolares. O que é isso? Opa! Então tem um feriado que é na terça-feira. Vamos supor Tiradentes. Tiradentes é feriado? Então foi na terça. E aí, no calendário escolar, estará previsto que na segunda-feira, atividades suspensas. Então não tem aula na terça, porque é feriado, e também não tem na segunda-feira, porque expediente suspenso para funcionários e aulas suspensas, atividades suspensas. Está previsto no calendário. Legal? Além de outras exigências. Um pouquinho mais de tempo falando de calendário, porque é bem importante e ajudou a compreender o que é período letivo. Período letivo ou é um ano letivo ou é um semestre letivo. Por isso, no ano, 200 dias letivos no ano, anuais. No semestre, 100 dias no semestre, 100 dias letivos semestrais. Excluído, cuidado com esta palavra, revalidação de diplomas. A Unesp poderá revalidar diplomas estrangeiros. Está vendo a importância da palavra poderá? A Unesp tem dever de revalidar diplomas de pessoas que vêm de fora, estudaram na Suíça, na Inglaterra, na África do Sul? Não. A Unesp poderá revalidar. Tanto a Unesp poderá, quanto a USP também poderá, a Unicamp poderá, mas aqui estamos falando de Unesp, a Unesp poderá revalidar diplomas estrangeiros, observadas as condições fixadas pela legislação federal. Isso é bem legal. Não caiu em prova anterior, mas vai que está numa alternativa. A Unesp poderá revalidar diplomas estrangeiros, observadas as condições fixadas pelo Conselho Universitário? Não, é acima, é pela legislação federal. O requerimento, o pedido que vai solicitar essa revalidação de diploma, será dirigido ao reitor e instruído com os seguintes documentos. Ou seja, haverá um papel, um documento, tá bom? E, além desse papel, esse documento, falando, eu quero revalidar meu diploma. Magnífico, reitor da Unesp. Tá bom, mas e aí? Precisa também apresentar documentos que estarão junto com esse requerimento, solicitação ou pedido. O que é? Prova de identidade, o diploma histórico escolar. Vamos gastar mais um tempinho também? Primeiro, a Unesp poderá, se estiver na alternativa que ela vai precisar revalidar, que ela deve revalidar, está errado. Condições fixadas por quem? Pelo CEP? Não, dessa vez não. É algo acima, estamos falando de revalidar um diploma de alguém que fez uma faculdade lá no estrangeiro e quer exercer a profissão aqui no Brasil, mas como o diploma é estrangeiro, precisa fazer o revalidar. E para revalidar, está aí uma universidade pública como a Unesp que poderá revalidar, tá ok? Se atendidas as condições fixadas pela legislação federal do Brasil. E, para revalidar, o que é necessário? Fazer o pedido, o requerimento, que vai solicitar essa revalidação. E o pedido é dirigido ao reitor da Universidade Estadual Paulista. E não só o pedido. Precisa estar ali, junto do pedido, os documentos. E são 5, turma, e já caiu em prova anterior 2 vezes. E sobre isso daqui, ó, prova de identidade, histórico escolar, diploma, comprovante do pagamento de taxa de revalidação,
atestado de sanidade física e mental. Nas oportunidades que cobraram sobre revalidação na prova da Unesp, estava lá atestado de integridade moral, atestado de idoneidade moral, atestado de não antecedentes criminais. Nada disso. É atestado de sanidade física e mental, por mais que pareça louco. Pausa reflexiva, porque quem não estuda o Regimento Geral da Unesp, vê lá uma questão que fala quais documentos precisam ser apresentados para a revalidação de diplomas, além do requerimento, né, que solicita a revalidação e que é dirigido ao reitor. Alternativas. Aí estará lá CPF, atestado de idoneidade moral, CPF regularizado, um monte de coisa. Entre as alternativas, atestado de sanidade física e mental, quem não estudou o regimento geral não consegue marcar porque acha que é ridículo. E não existe nada de ridículo em universidade, muito menos nas suas legislações. Se isso aqui, inciso 5º do artigo 96, é um dos 5 documentos que precisam estar instruindo o pedido que vai ser dirigido ao reitor para revalidar diploma, então quer dizer que é absolutamente necessário. Claro que você vê, opa, tá na alternativa, comprovante do pagamento da taxa de revalidação. Caramba, aí tá na cara, né? Agora, prova de identidade é bem legal. Turma, galera, turma. Porque existe mais à frente, falando de concurso de professor titular, salvo engano, e não só concurso de professor titular, concurso de professor assistente também. Porque você vê mais à frente no regimento, falando da carreira docente, e aí fala dos concursos para provimento dos cargos, tá ok? E no caso, cargos de professor assistente, que é o cargo inicial, e cargo de professor titular, que é final. Olha o CEP de novo, que importante. Mas tudo bem. Por que eu vim aqui a esta parte do documento? Porque aqui estão 6, digamos, documentos que candidatos no ato da inscrição dos concursos para professor assistente e para professor titular, que os candidatos precisarão apresentar. O que você vê aqui, ó? Atestado de sanidade física e mental. Então, falou de revalidação ou falou de inscrição de concurso de professor assistente e inscrição de concurso de professor titular, para ambos, revalidação e concursos, precisa do atestado de sanidade física e mental. Então, não é nenhuma besteira, não é asneira, é importante. Aqui, no caso de concurso para professor assistente e professor titular, prova de que é brasileiro. Quando nós estávamos olhando lá sobre revalidação, falou de prova de que é brasileiro? Não, falou prova de identidade. Cuidado, galera! Falou de memorial circunstanciado, etc e tal. Claro, aí você está falando do concurso de professor assistente, do concurso de professor titular. Mas, galera, turma, isso que é importante. Prova de que é brasileiro é para o concurso de professor assistente e de professor titular. Agora, prova de identidade. Prova de identidade é aqui, ó, revalidação de diplomas. Então, cuidado. Para concurso de professor assistente, para concurso de professor titular, está escrito prova de identidade? Fábio, mas a pessoa não vai apresentar RG, CPF, carteira de identificação nacional, RIC. Galera, turma, uma coisa é o dia a dia, a prática, o que acontece, né, lá naquele momento. Outra coisa é o que está escrito no regimento. No regimento, para revalidar diploma, eu preciso da prova de identidade. Mas perceba, falou de diploma estrangeiro, está falando de revalidar esse diploma estrangeiro, aqui não está falando que precisa de prova de que é brasileiro. Pausa reflexiva e dramática, porque muita gente errou questões lá na prova de concurso público da Unesp anterior, quando falou de revalidação, porque tinha lá prova de que é brasileiro, muita gente assinalou e não era, e muita gente errou em provas anteriores, quando cobrou conhecimento de concursos, professor assistente, professor titular, que são cargos que vão ser providos a partir de concurso, dentro ali da seção que fala da carreira docente, precisa apresentar o quê para aqueles concursos? Prova de que é brasileiro. Tudo bem?
Revalidação, prova de identidade. Concursos, professor assistente, professor titular, prova de que é brasileiro. Você tinha se atentado a isso? Agora, seguindo aqui, falou dos 5 documentos. Importante saber que realmente, tanto para aqueles concursos que eu falei para vocês, quanto aqui para a revalidação de diploma, atestado de sanidade física e mental. Lá nos concursos, ainda precisa do atestado de idoneidade moral. Aqui para revalidar diploma, não. Eu preciso do diploma do histórico escolar. Eu preciso que a pessoa pague a taxa de revalidação e apresente esse comprovante do pagamento. O atestado de sanidade física e mental não tem confusão. É tanto para a revalidação quanto para aqueles concursos. E no caso da revalidação, eu preciso de prova de identidade. Eu não preciso de prova de que é brasileiro. E os documentos referidos nos incisos 1º e 2º deste artigo, quais são? Prova de identidade e diploma. Eles deverão ser autenticados em embaixada ou consulado brasileiro com sede no país onde foram expedidos e ter a firma da autoridade consular reconhecida no Brasil. Então você faz uma leitura, entende que no parágrafo 1º desse artigo 96 se refere à prova da identidade e ao diploma, sobre a necessidade da autenticação em embaixada ou consulado brasileiro com sede no país onde foram expedidos. Porque a pessoa tem a identidade dela, ela estudou no exterior, tem a identidade dela, lá no país dela onde ela estudou e tem o seu diploma, conseguiu, e agora vem para o Brasil e vai tentar revalidar, pedirá a revalidação, lá no seu país onde ela fez a graduação, onde ela obteve o seu diploma, lá ela vai autenticar em embaixada brasileira ou em consulado brasileiro, lá no país dela, onde ela fez a graduação. Tudo bem? Porque fala no país onde foram expedidos, se a pessoa está revalidando o diploma. Tudo bem? Ela estudou na Argentina. Não interessa se ela é brasileira, não interessa se ela é argentina, não interessa se ela é colombiana. Mas ela fez a faculdade na Argentina. Lá na Argentina, e aí, se ela é uma pessoa argentina, ela tem a prova de identidade dela, então ela autentica na Embaixada do Brasil, lá na Argentina, essa prova de identidade. E também ela autentica o diploma dela, que ela fez na faculdade ali na Argentina, ela vai a uma embaixada ao consulado brasileiro e vai autenticar esses documentos, prova de identidade e diploma que foram expedidos no seu país, que é a Argentina, entendeu? Mas em consulado brasileiro ou embaixada brasileira. Ficou confuso? Quer um vídeo que eu fale só sobre isso? Escreva nos comentários. Leia o parágrafo 2º, importante, mas não foi cobrado, sobre isso daqui também, porque você pensa, como eu disse para vocês, quando fala de revalidar diplomas estrangeiros, algumas pessoas podem pensar, ah, tá bom, é a pessoa ali da Inglaterra, estudou na Inglaterra, quer revalidar diploma do Brasil para trabalhar no Brasil. Não, pode ser um brasileiro lá na Inglaterra, fez a faculdade lá na Inglaterra, precisa passar pelo revalida, ser revalidado para que a pessoa que estudou lá na Inglaterra tem um documento chamado diploma, que é lá da faculdade da Inglaterra, ela possa exercer a sua profissão, a sua atividade profissional aqui no Brasil, depois da revalidação. Por isso que é importante o que está escrito aqui, ó. Ao brasileiro será exigida ainda prova de quitação com o serviço militar e com a justiça eleitoral. Claro, prova de quitação com o serviço militar ao brasileiro do sexo masculino. Mas a prova de quitação com a justiça eleitoral é tanto para a brasileira quanto para o brasileiro, sexo masculino, sexo feminino. Tá entendendo? Por quê? Se você fala de documentos que estarão junto do requerimento que é dirigido ao reitor, pedindo revalidação. E aí eu tenho 5 documentos. Esses 5 documentos, para brasileiros e para estrangeiros. É um inglês, é um japonês, é um brasileiro, precisa desses 5 documentos. Mas se for um japonês, não precisa do que está no parágrafo 3º. Agora, se é um brasileiro, vai apresentar prova de identidade, vai apresentar diploma, histórico escolar, comprovante do pagamento da taxa, atestado de sanidade física e mental, vai provar, se for do sexo masculino, quitação com o serviço militar, e vai provar tanto do sexo masculino, esse brasileiro, tanto do sexo feminino, essa brasileira, vai provar a quitação com a justiça eleitoral. Então, cuidado para não se confundir principalmente com isso. Prova de identidade, isso está aqui
em documentos para revalidação. Prova de que é brasileiro é lá entre os requisitos documentos para os concursos de cargo de professor assistente e cargo de professor titular. Poderão ser solicitados outros documentos para revalidação. Então pense assim, ó, no mínimo, qualquer pessoa, brasileira ou estrangeira, precisa desses 5 documentos. Mas ao brasileiro, além dos 5 documentos, mais 2, se for do sexo masculino, essa pessoa brasileira, ou mais 1, se é do sexo feminino, essa pessoa brasileira. Agora, a reitoria pode pedir mais documentos ainda. Legal? Mas o importante é isso, ó, atestado de sanidade física e mental, sim, precisa, tanto para revalidar, quanto para os concursos de professor titular e assistente. Prova da identidade precisa lá nos concursos? Não, precisa aqui na revalidação. Na revalidação eu preciso provar que eu sou brasileiro? Não, lembre-se, o chinês, ele tem o seu diploma obtido lá na China, por exemplo, pode ter obtido de repente na Rússia, não importa. É o documento que é estrangeiro. E a pessoa, independentemente de ser estrangeira ou brasileira, ela tem o direito de pedir para revalidar. E aí a Unesp pode ou não revalidar. E se a pessoa é estrangeira, é o chinês, com um diploma de uma graduação lá na Rússia, vai apresentar prova de identidade, vai apresentar o seu diploma, vai apresentar o histórico escolar, vai apresentar o comprovante do pagamento e o atestado de sanidade física e mental. É confuso? O que você achou? Da pesquisa, bem importante, já caiu várias vezes. Veja, a pesquisa atividade que não se separa da docência, digamos, dar aula, deve ser estimulada nas diversas unidades da Unesp. Quando nós lemos assim, eu já disse para vocês, nas diversas unidades universitárias da Unesp. Unidades universitárias são faculdades ou institutos da Unesp. Então, a pesquisa, que é uma atividade que não se separa da docência, deve ser estimulada. Tá vendo? Não pode ser estimulada. Não é se quiser ou não. Ela deve ser estimulada nas diversas unidades universitárias da Unesp. Particularmente entre os elementos, entre os professores que trabalham em regime de dedicação exclusiva, que é o RDIDP, Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa. Quando a pesquisa... Galera, galera. Bem legal, comece a se habituar, porque aqui, quanto à pesquisa, não há muito confusão, porque você vê aqui, ó, coordenação cabe a um deles, a um dos departamentos, por acordo mútuo. Coordenação será feita por um deles, por acordo mútuo. Então, isso fala, no parágrafo 2º, de uma pesquisa que abrange 2 ou mais departamentos de uma mesma faculdade da Unesp. A coordenação cabe a um desses departamentos, por acordo mútuo. Quando departamentos de mais de uma unidade universitária, ou seja, departamento da Faculdade de Assis, departamento da Faculdade de Araraquara. Como é que vai ser a coordenação? Cabe a um deles, a um desses departamentos, ou o departamento de Assis, ou o departamento de Araraquara, por acordo mútuo. Nenhum problema, é fácil demais. Agora aqui não. Aqui já caiu também em prova anterior. Turma, galera, não estou brincando. Isso aqui, ó, quando somente ao departamento relacionar a atividade, a coordenação de serviços prestados à comunidade será feita pelo próprio departamento. Agora, quando interessar a mais de um departamento, a quem caberá a coordenação de serviços prestados à comunidade? Fábio, serviços prestados à comunidade, extensão comunitária, extensão universitária. Olha lá, é o CEP. Não, tá vendo? Por quê, galera? Muita gente erra. Porque a pessoa lê, quando interessa mais de um departamento, opa, eu tenho que ter coordenação de alguém acima do departamento. Legal, pensou legal. Porque não é uma atividade relacionada a apenas um departamento. Senão caberia propriamente a ele só. Mas é interessante e interessa a mais de um departamento. Então, eu preciso ter uma coordenação de alguém, digamos, com todo respeito, acima do departamento. E na unidade universitária? Quem está acima do conselho do departamento? E eu falo isso, esse acima, com bastante respeito, só estou falando de instâncias. Acima do conselho do departamento, ou do departamento em sentido amplo, está a congregação, quando falamos de uma unidade universitária. Porque interessa a mais de um departamento, então essa coordenação
ser feita pelas congregações. Agora, quando interessar a mais de uma unidade universitária, tem um serviço que vai ser prestado à sociedade, à comunidade. E esse serviço, né, essa atividade, ela interessa a mais de uma unidade universitária. Opa, uma faculdade lá de Rosana e uma faculdade do campus do Litoral Paulista. Então, interessa a mais de uma unidade universitária. Aí sim a coordenação é pelo CEP. E cuidado, não é pelo Conselho Universitário. Turma, o que está no artigo 99 já caiu 2 vezes. Por quê? Estaria naquela questão no estilo de itens, afirmativas, assertivas. De acordo com o Regimento Geral da Unesp, a coordenação de serviços prestados à comunidade será feita. Aí estará lá cada item. 1. Pelo CEP, quando interessar a mais de um departamento. 2. Pelo departamento, quando somente a ele se relacionar a atividade. 3. Pelo conselho universitário, quando interessar a mais de uma unidade universitária. Você ouviu bem o que o Fábio falou? E olhando para o que está escrito aqui, por quê? Haverá lá o núcleo da questão dizendo: estão corretos os itens. 1 apenas. 1 e 2. 2 e 3. 1 e 3. Todos os itens. Entendeu? É o tipo de jeitinho de questão que a banca pode elaborar quando nós temos itens assim. Legal? A extensão de serviço à comunidade. Falou de extensão de serviço à comunidade? Claro que a gente pensa no CEP. Mas cuidado com esse inciso 2º do artigo 99. Interessou a mais de um departamento? Não é o CEP. Congregações. Agora, interessou a mais de uma faculdade? Interessou a mais de um instituto da Unesp? Aí sim é pelo CEP. E cuidado, não é pelo Conselho Universitário. Então você faz a leitura do que está aqui. Nesse artigo 98, essa redação não foi cobrada, mas o 99, cobrança recorrente, comunidade universitária. E aí vai falar de corpo docente, vai falar de corpo discente, vai falar de corpo técnico administrativo, mas deixamos para o próximo vídeo. Legal? Tá gostando do estudo do Regimento Geral? Nessa série, iniciando os estudos? Vamos lá então, rumo até a aprovação. Valeu, galera! Valeu, turma! Até o próximo vídeo!